Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a que abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Farei a leitura apenas do versículo 1, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Irmãos, ontem nós estivemos meditando na nossa live dos versículos 10 ao versículo 16 desse capítulo 1, mas eu vou retornar aqui ao início dessa carta de Paulo, bem nesse momento da introdução, porque há alguns ensinos muito preciosos aqui do qual nós não podemos nos esquivar de aprender a respeito deles, né? Paulo ele escreveu essa carta na sua quarta viagem missionária. E Tito ele era uma pessoa de confiança de Paulo. Provavelmente foi um gentil que se converteu ao Evangelho, a quem Paulo lá em Gálatas não permitiu que ele fosse circuncidado. Mas Tito era um homem que acompanhara Paulo em outras viagens. Então, quando eles passaram por Creta, Paulo confiou a continuidade da obra missionária para Tito, para que ali eles pudessem estabelecer a igreja e ensinar a igreja também como se desenvolver, principalmente por causa dos ataques dos falsos mestres que havia ali. Então, nessa introdução, Paulo relata algumas coisas importantes e hoje eu vou frisar apenas em uma coisa. Veja que Paulo frisa aqui a respeito de a quem nós servimos, ou no caso, colocando na vida dele. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, o importante dessa declaração de Paulo aqui se dá em referência à atitude dos outros falsos mestres. Paulo faz uma consideração daquele a quem ele serve e a quem os falsos mestres serviam, como ele faz o comentário lá no capítulo 1, versículo 11, insinuando que esses homens são apenas gananciosos, né? Falando que eles ensinam por torpe ganância. Os falsos mestres são homens que servem apenas a si mesmos, servem a seus próprios ventres, conforme Paulo ele faz o comentário também usando a referência de um profeta cretense, né, lá no versículo 12, que são pessoas que são feras terríveis, né? Ou seja, pessoas que são gananciosas por si mesmas. Mas o reconhecimento da nossa posição, irmão, diante da igreja, ela vai moldando a nossa postura e a nossa visão junto aos irmãos. Primeiro, o ensino que a gente pode tirar aqui é porque quando nós entendemos que nós somos servos de Deus e somos enviados do Senhor Jesus Cristo, nós estabelecemos que a autoridade sobre a nossa vida e a autoridade de toda a igreja não pertence a nós, mas pertence a Deus. Assim, nós devemos apenas cumprir, como servos do Senhor, nós devemos apenas cumprir a sua vontade, fazer o que ele nos mandar, porque nós somos servos e ele é Senhor. Da mesma forma, a ideia do apostolado, quando Paulo fala que nós somos servos de Deus e eu sou apóstolo de Jesus, Paulo aqui ele sabia que ele tinha um ministério e que, portanto, repousava sobre ele essa representação oficial do Senhor Jesus. O que Paulo está querendo colocar aqui, nessa introdução dessa carta, é que ele não pregava seu próprio ensino, mas ele pregava o ensino daquele que o chamou, daquele que o arregimentou para a obra missionária, para a obra evangelística, para a obra do apostolado, que é do ensino da igreja. Se você voltar um pouquinho na sua página da sua Bíblia, vai ver que é isso que Paulo comenta a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo está falando: olha, eu fui chamado para ser apóstolo, fui chamado para ser servo, não para fazer a minha própria vontade, não para servir a mim mesmo,
mas para servir aquele que me chamou, aquele que me arregimentou. Por isso, a minha mente está voltada em cumprir o ministério que me foi dado. Irmão, de fato, essa é uma característica do nosso chamado. Nós somos libertos do pecado para servirmos a Deus, como o próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, no versículo 18. Nós somos transportados do império das trevas, onde nós éramos escravos de Satanás, fazendo os desígnios de Satanás, para então nós servirmos ao Deus da glória e realizarmos também a sua vontade. Mas agora essa vontade que nós realizamos é uma vontade andando em santidade. A libertação que nós temos de um outro Senhor, que era o Senhor da morte, que era o Senhor do pecado, que era Satanás, essa libertação nos traz agora para um serviço a um outro Senhor, que é o Senhor da vida, o Senhor da glória, o Senhor da santificação. Então, irmãos, o principal fato a nós observarmos aqui é que esse serviço é um serviço no qual nós somos chamados segundo a graça de Deus. É um serviço que é um chamado gracioso de Deus para a nossa vida. Quando Paulo aqui ele se coloca como servo de Deus, como apóstolo do Senhor Jesus, ele sabe que essa posição que lhe foi dada foi-lhe designada segundo a misericórdia do Senhor, não segundo o seu mérito. Tanto é assim que em outro momento Paulo fala: a mim me chamou, eu que sou o mais pecador de todos. Irmãos, só um fato que eu gostaria então de deixar nessa meditação de hoje é que nós, como igreja, somos servos de Deus. Nós temos um Senhor que tem toda a autoridade sobre todas as coisas e nós fomos chamados para servir ao Senhor. Não servirmos a nós mesmos, não satisfazermos as nossas próprias vontades, não decidirmos com os nossos próprios planos. O nosso chamado para o serviço é para a obediência daquele que nos chamou. Nós somos chamados para representarmos a Cristo, falarmos de Cristo, mostrarmos Cristo às pessoas e resplandecermos a glória de Cristo em todo o nosso pensamento, em todo o nosso falar, em todo o nosso agir, em tudo aquilo que nós fizermos. A nossa vida é Cristo. O nosso viver é Cristo. O nosso morrer é Cristo. Tudo para Cristo, para o louvor da glória de Deus Pai. A Ele nós servimos em todas as coisas. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, adoramos o Teu nome. Nos satisfazemos na Tua presença, Senhor, porque Tu és santo, santo, santo. Porque Tua glória, Senhor, é eterna. Tua glória, Senhor, é maravilhosa. E pela Tua misericórdia Tu nos chamaste a Te servir e Te adorar. Te adoramos, Senhor, porque não é mediante, Senhor, o nosso mérito que fomos chamados, mas mediante a Tua graça. Então, capacita-nos a servir-te, Senhor, com toda integridade. Capacita-nos a te servir com toda dedicação e alegria, para resplandecermos em nossa vida a glória do teu Filho Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.